Boa tarde. Nosso grupo é composto por Bianca Manrique, Bruna Manrique, Daniela Gonçalves e Eduardo Regis, e orientado pelo professor Edgar e a professora Regina. Nosso TCC é sobre produção de biogás a partir da biodigestão de compostos orgânicos sólidos provenientes de estação de tratamento de efluentes. Pode-se observar a vasta dimensão dos impactos que os fraturamentos hidráulicos, usados para extrair gases, causam, pois substâncias químicas e cancerígenas são desferidas com o objetivo de perfurar o solo. Portanto, é uma técnica consideravelmente agressiva. Em vista da contaminação causada, observou-se novas possibilidades de produção de gás, visando causar impactos positivos ao meio ambiente. Uma das possíveis possibilidades é usar o lodo de esgoto como matéria-prima. Segundo Pinto e Andreoli, a geração de lodo no Brasil está estimada em 150 a 220 mil toneladas por ano, e mesmo sendo um dado obtido em 2001, são valores altos, e que atualmente devem estar maiores ainda, gerando um problema mundial. O destino desse lodo geralmente são os aterros sanitários, indústrias agrícolas e incineração. Porém, esse volume tende a aumentar cada vez mais, e fazendo com que esses destinos não sejam suficientes. Novos métodos de reutilização estão sendo estudados, e um deles seria a produção de um biogás, um biocombustível proveniente de uma fonte de energia renovável. Nosso objetivo é a produção de um biogás a partir da biodigestão da matéria orgânica sólida de estação de tratamento de efluentes. Os primeiros indícios da existência do biogás foram em torno de 1600, quando foi documentada a existência de uma substância inflamável desconhecida em regiões pantanosas. E foi identificado em 1776 por Alessandro Volta, quando a substância foi denominada metano. Apesar dessa descoberta, o biogás teve a sua utilização em segundo plano, pois naquela época acreditava-se que as matérias fósseis eram infinitas. No Brasil, o uso do biogás se iniciou em 1973, por conta da crise do petróleo, e foram instalados cerca de 7 mil biodigestores nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas a falta de informação e treinamento tornaram o sistema de baixa eficiência. Ele é um subproduto da biodigestão, utilizando de 4 a 7% do peso da matéria orgânica inicial. É obtido pela digestão anaeróbica dessa matéria orgânica e sólida e tem em sua composição uma mistura de gases, como dióxido de carbono e metano. O lodo de esgoto é um resíduo semissólido predominantemente orgânico, com teores variáveis de componentes inorgânicos. Esses resíduos sólidos são provenientes de processos biológicos do tratamento, em que parte da matéria orgânica é absorvida e convertida, fazendo parte da biomassa microbiana. O lodo pode representar de 40% a 60% dos custos operacionais de uma ETE ao longo de toda a sua vida útil, e é considerado um resíduo de alta valorização agrícola, porém apresenta em sua composição alguns poluentes que podem contaminar o meio ambiente e assim chegar até o ser humano. E apresentam em sua composição carbono, nitrogênio, fósforo, micronutrientes, além de matéria orgânica e metais pesados, que podem se encontrar em grande concentração em esgotos industriais, porém em pequenas concentrações em esgotos urbanos. A produção artificial do biogás, ela acontece em um reator químico-biológico que é o biodigestor anaeróbio. Nós podemos ressaltar que ao usar o biodigestor, além da redução da matéria orgânica por decomposição anaeróbia, tem também a diminuição da emissão do dióxido de carbono e o metano na atmosfera, através da queima do gás e o reaproveitamento dos efluentes. O processo para a formação do biogás normalmente segue algumas fases, sendo elas a hidrólise, a acidogênese, a cetogênese, a metanogênese e a sulfatogênese. E a maior parte dessas fases elas formam pouca biomassa, e se acontecer alguma alteração em uma dessas fases, pode alterar todo o processo. Primeiro, a matéria orgânica ela é colocada no biodigestor, e depois disso começam as fases para a formação do biogás.
A primeira fase é a hidrólise, que é onde as bactérias hidrolíticas elas liberam enzimas que degradam os compostos orgânicos mais complexos, como os carboidratos, as proteínas e os lipídios, e também outros compostos mais simples, como os açúcares, os aminoácidos, a glicerina e os ácidos graxos, que são levados para dentro da célula dos micro-organismos e são metabolizados. Depois temos a acidogênese, que é onde esses produtos hidrolisados eles são metabolizados dentro das bactérias, gerando hidrogênio, dióxido de carbono e principalmente os ácidos orgânicos. E durante esse processo também são geradas novas células bacterianas. Depois temos a cetogênese, que nessa fase a concentração do hidrogênio ela precisa ser controlada para poder manter o equilíbrio do processo, já que a alta concentração de hidrogênio ela não oferece condições boas para que essas bactérias consigam converter os ácidos orgânicos. E vale ressaltar que o acúmulo dos ácidos orgânicos ele pode chegar a inibir a produção do biogás. Na metanogênese é onde ocorre a conversão para o biogás. Isso acontece com a ação dos micro-organismos metanogênicos. O ácido acético, o hidrogênio e o gás carbônico eles são convertidos para metano e gás carbônico. E por fim tem a sulfatogênese. Essa fase ela pode ou não acontecer, porque ela depende muito da concentração dos sulfatos. E nessa fase, as bactérias sulforredutoras elas fazem a redução do sulfito, do sulfato e de outros compostos sulfurados. Por se tratar de um processo complexo realizado por diversas bactérias, a eficiência da biodigestão pode ser afetada por fatores que estão relacionados ao seu meio ideal de atuação, tendo em vista que os micro-organismos de maior importância e mais sensíveis são os micro-organismos metanogênicos. As condições operacionais devem ser voltadas ao meio ideal para sua atuação. A umidade é responsável por solubilizar a massa orgânica sólida, facilitando aos micro-organismos a assimilação dos nutrientes, obtendo maior fluidez às enzimas e outros produtos de origem orgânica. A temperatura determina a velocidade de crescimento e, consequentemente, a densidade dos micro-organismos da biomassa. Cada espécie cresce sob temperaturas diferentes. Essas espécies são determinadas pelos grupos psicrofílicas, mesofílicas e termofílicas. Para o grupo de micro-organismos psicrofílicas, a melhor faixa de temperatura para o crescimento é inferior a 25 graus. Ao grupo mesofílicos, a melhor faixa de temperatura é entre 37 a 42 graus Celsius, e as termofílicas fica entre 50 a 60 graus Celsius. A maior parte das bactérias metanogênicas são mesofílicas, e o seu meio ideal para sua atuação é de 39 graus Celsius. Assim como a temperatura, cada grupo de bactérias possui o seu pH ideal de atuação. Nas fases de hidrólise e acetogênese, o pH fica em torno de 5,2 e 6,3, e na acetogênese e metanogênese, o pH fica entre 6,5 e 8. Quanto menor for o tamanho das partículas, melhor será a assimilação com os micro-organismos presentes no meio, pois partículas grandes podem reduzir o acesso dos micro-organismos ao substrato, dessa forma favorecendo a eficiência da hidrólise e cinética da reação. A composição da matéria orgânica é determinante para uma boa produção do biogás, uma vez que a maior parte das bactérias seja de componente biodegradável, é de fácil biodigestão, terá maior rendimento na produção do biogás. Foram utilizados dados do artigo realizado pelo autor Henrique Borges, em junho de 2016, com lodo proveniente da Estação de Tratamento de Esgoto de Paranoá, Distrito Federal. Os resultados foram obtidos a partir da média dos resultados apresentados na tabela 1 e 2, e com eles realizamos todos os cálculos necessários. Para a vazão de afluente de esgoto, utilizamos o valor de 1.821,5 metros cúbicos. Para a vazão biogás normal, 336,62 metros cúbicos. Para a DQO afluente, utilizamos o valor de 1.240,37 mg por litro e para a DQO efluente, utilizamos 421,71 mg por litro. Como porcentagem de remoção, utilizamos o valor de 65%. Aproveitamento energético do biogás.
Primeiro, usou-se a potência teórica como produto da vazão de metano e do poder calorífico do metano. O valor utilizado para poder calorífico do metano foi de 9,9 kWh por normal metro cúbico. O valor da potência teórica foi de 3.332,538 kW. Em seguida, é calculada a potência efetiva, que é o produto da potência teórica e da eficiência do motogerador. O valor utilizado para a eficiência do motogerador foi de 38%. Obteve-se como potência efetiva o valor de 1.266,364 kW. Potencial de geração do biogás pela metodologia de Chern-Charro. Primeiro, calculou-se a produção do biogás, utilizando a carga do DQO convertida em metano, a vazão de esgoto afluente, a concentração de DQO afluente, a concentração de DQO efluente e o coeficiente de produção de sólidos no sistema, que neste caso utilizou-se o valor de 0,2 kg de DQO do lodo por quilo de DQO aplicada por dia. Obteve-se como resultado o valor de 1.041,9 kg de DQO por dia. A conversão do valor da produção em massa de metano para volume é feita pela razão entre a carga de DQO convertida em metano e o fator de correção para a temperatura, que neste caso utilizou-se o valor de 2,61, e como resultado obteve-se a vazão de metano. O valor resultante foi de 399,20 metros cúbicos por dia. A vazão do biogás é calculada através da razão entre a vazão de metano e a concentração de metano no biogás, gerando como resultado a vazão de biogás. Obteve-se o valor de 499 metros cúbicos por dia. O seguinte gráfico mostra a produção de biogás e vazão afluente. Analisando, nota-se flutuações da vazão afluente nos meses de chuvas mais frequentes. Esses picos podem reduzir consideravelmente a produção do biogás, pois podem se encarregar pelo carreamento da biomassa dos reatores e resultar na redução da produção do biogás e redução da eficiência de tratamento do reator. No estudo analisado, não houve grande diminuição na vazão do biogás quando comparado aos períodos de seca e chuva. Após as análises, nós podemos concluir que é possível fazer a produção do biogás por meio da biodigestão do lodo, sendo uma ótima alternativa renovável e ecológica, já que ela possui um alto potencial calorífico. Pode-se observar que a porcentagem do metano ela variou bastante, ficando entre as faixas de 55% e 90%. E quando o metano ele se mostrou mais estável nas variações de porcentagem, ele ficou com a porcentagem média de 80%. E considerando essa porcentagem, pode-se concluir que teve a produção de, em média, 499 metros cúbicos de biogás por dia. E convertendo essa quantidade de biogás de dia para mês, ficaria 14.970 metros cúbicos de biogás por mês. E aplicando esse valor no consumo médio mensal de uma residência, considerando que as residências gastem cerca de 152 kW por mês, podemos ver o aproveitamento do biogás sendo usado como um fornecedor de energia. E com essa produção de 14.970 metros cúbicos de biogás por mês, é possível fornecer energia para, em média, 98 residências durante um mês. Nossos agradecimentos vão para todos os professores da ETEC Rubens de Faria e Souza, que nos auxiliaram ao decorrer de todo o curso, em específico o professor Edgar e a professora e coordenadora Regina, que nos orientaram na elaboração do TCC. E agradecemos à instituição Rubens de Faria e Souza por prestar todo o apoio e estrutura necessária para a conclusão dessa etapa em nossas vidas.